Você já ouviu falar dos textos apócrifos da Bíblia? Livros misteriosos, banidos por concílios antigos, escondidos por séculos, mas que ainda hoje despertam a curiosidade de estudiosos, religiosos e até céticos. Eles não fazem parte da Bíblia tradicional, aquela que a maioria das pessoas tem em casa. Mas por quê? O que há de tão perigoso ou revelador nesses textos que fez com que fossem deixados de fora? E mais importante, o que exatamente eles dizem? Nossa jornada de hoje começa muito antes da formação da Bíblia como a conhecemos. Voltemos ao início da era cristã, em um tempo em que dezenas, talvez centenas de textos circulavam entre comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Cada comunidade guardava suas próprias tradições, seus próprios evangelhos, cartas, visões e revelações. Não havia ainda um Novo Testamento. Havia, sim, uma diversidade quase caótica de escritos, alguns atribuídos a apóstolos, outros a discípulos e até mesmo a figuras misteriosas como Enoque ou Tomé. Um desses textos, por exemplo, é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o de Tomé não narra milagres ou a crucificação de Jesus. Em vez disso, ele apresenta uma coleção de ditos atribuídos ao próprio Cristo. A linguagem é simbólica, enigmática. Em uma das passagens mais controversas, Jesus diz: "O reino está dentro de vós e também fora de vós." Uma ideia que ressoa com tradições místicas, mas que também foi considerada perigosa por teólogos mais ortodoxos. O Evangelho de Tomé sugere que o autoconhecimento é o caminho para a salvação, uma ideia que entrava em conflito com a doutrina oficial da Igreja nascente. Outro texto fascinante é o livro de Enoque, que narra episódios esquecidos dos tempos antigos. Ali encontramos descrições de anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, que desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e deram origem aos nefilins, gigantes poderosos, híbridos entre o divino e o terreno. Essas criaturas, segundo o livro, corromperam a humanidade, e por isso Deus teria decidido destruir o mundo com o dilúvio. É um enredo que se encaixa com trechos misteriosos do Gênesis, mas que a Bíblia canônica trata de forma muito mais discreta. Por que será que esse livro foi excluído? Ele teria revelado demais? E quanto ao Evangelho de Maria Madalena? Sim, há um texto que leva o nome daquela que muitos acreditam ter sido apenas uma seguidora de Jesus. Mas esse evangelho a coloca em uma posição completamente diferente. Maria aparece como uma figura de autoridade, talvez até superior aos outros apóstolos. Ela fala de visões, de ensinamentos secretos que Jesus teria passado apenas a ela. E os discípulos, especialmente Pedro, demonstram ciúmes e desconfiança. A implicação de que Jesus teria compartilhado ensinamentos esotéricos com uma mulher era algo impensável para a estrutura patriarcal da época. O resultado? O texto foi rejeitado, esquecido, e Maria, por séculos, foi reduzida a uma pecadora arrependida, mesmo que os evangelhos nunca a chamem assim. Não podemos esquecer do Evangelho de Judas, descoberto apenas no século XX. Nele, Judas não é o traidor vilão que conhecemos, mas sim o discípulo mais próximo de Jesus. Segundo esse texto, foi o próprio Jesus quem pediu a Judas que o entregasse, como parte de um plano divino. A traição seria, na verdade, um ato de obediência, um sacrifício consciente. Essa narrativa muda tudo o que sabemos sobre o papel de Judas e desafia um dos pilares da teologia cristã: a oposição entre bem e mal, fidelidade e traição. Mas quem decidiu quais livros entrariam na Bíblia e quais seriam rejeitados? A resposta está nos concílios e disputas teológicas que marcaram os primeiros séculos do cristianismo. O Concílio de Nicéia, em 324, foi um marco importante, mas não foi o único.
Diversos outros concílios ao longo dos séculos determinaram o que seria considerado ortodoxo e o que seria heresia. Os textos apócrifos, por abordarem ideias consideradas perigosas, como reencarnação, divindade interior, igualdade entre os sexos ou visões não literalistas do inferno, foram aos poucos sendo suprimidos. Curiosamente, muitos desses textos sobreviveram. Alguns escondidos em cavernas, como os manuscritos do Mar Morto, outros preservados por grupos dissidentes, como os gnósticos. Em 1945, um fazendeiro egípcio encontrou uma coleção de códices em Nag Hammadi, livros antigos, escritos em copta, que continham muitos desses evangelhos esquecidos. A descoberta causou um verdadeiro terremoto no mundo acadêmico e religioso. Afinal, esses textos não eram boatos. Eles existiam, estavam ali, escritos por mãos antigas, preservando visões do cristianismo muito diferentes das que chegaram até nós. Mas o que tudo isso significa para o fiel moderno? Será que esses textos são apenas curiosidades históricas? Ou será que eles revelam aspectos esquecidos ou até censurados da fé cristã original? Há quem diga que os textos apócrifos revelam um Cristo mais humano, mais próximo do homem comum. Outros acreditam que revelam um Jesus místico, ocultista, quase gnóstico, cuja missão não era apenas salvar o mundo, mas despertar a centelha divina em cada ser humano. Muitos estudiosos apontam que o cristianismo primitivo era extremamente diverso. Havia correntes que viam o mundo como criação de um Deus inferior, outros que acreditavam na reencarnação, outros ainda que praticavam rituais secretos. Com o tempo, essa diversidade foi sendo apagada em nome da unidade doutrinária. Os textos apócrifos são, talvez, as últimas vozes dessa pluralidade silenciada. Claro, nem tudo nos apócrifos pode ser tomado como verdade literal. Assim como os textos canônicos, eles refletem visões, crenças e conflitos de seu tempo. Mas ignorá-los completamente seria como ler apenas metade de uma história que moldou civilizações, que inspirou mártires e monges, imperadores e poetas. Ao conhecermos os textos apócrifos, expandimos nossa visão da fé. Enxergamos o cristianismo como um rio de muitos afluentes e não como uma única corrente. Um rio que flui desde as profundezas do tempo, trazendo consigo perguntas antigas e, talvez, algumas respostas que ainda não estamos prontos para ouvir. No fim das contas, talvez a pergunta mais inquietante não seja o que esses textos dizem, mas por que tantos ainda têm medo do que eles possam revelar.